Bom, pessoal, então, boa noite aí para quem chegou depois, eu não vi todos que chegaram, mas eu comecei a gravar agora, tá? Na aula de hoje, então, a ideia é a gente estava falando de transformações, né? Transformações não euclidianas, e a ideia é continuar esse conceito e falar de um conceito assim de suma importância no desenvolvimento de qualquer geometria, que é o conceito de distância entre dois pontos aqui na geometria não euclidiana. Tá? Então vou deixar como título, vou colocar assim, ó, distância entre dois pontos. Então, um exemplo, né? Na geometria euclidiana, que a gente já está mais familiarizado, é fácil calcular isso usando como recurso, por exemplo, a geometria analítica. Né? Você tem aqui um ponto P1, outro ponto P2, né? E qual é a distância entre eles? Aí o que a gente faz? A gente pega as coordenadas de P1, pega as coordenadas de P2, né? Faz esse tracejado para observar melhor, né, a posição de cada uma das coordenadas, e a gente vê logo de cara formando-se aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Então essa distância D entre esses dois pontos, ó, vai ser aqui, ó, vou colocar x2, aqui x1, y2 e aqui y1, né? Então a distância D entre esses dois pontos vai ser o que? Vai ser a raiz quadrada desse comprimento aqui, né, que é x2 menos x1 ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, somado com esse comprimento aqui, que posso colocar y2 menos y1 também, porque vai ser elevado ao quadrado, né, então o valor vai ficar positivo de qualquer jeito, né? Então y2 menos y1 ao quadrado. Tá? Isso aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras. A gente aplicou, ó, eu coloquei a raiz aqui direto, mas na verdade o que a gente tem? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. E é isso, né? Então, isolando aqui o termo da distância, fica assim, certo? Isso na geometria euclidiana. Geometria euclidiana. Porém, como nem tudo são flores, né? É claro que essa propriedade ela não vai valer exatamente dessa maneira em uma geometria diferente da euclidiana, né? Então, aqui, ó, na geometria hiperbólica, como é que ficaria a representação? Geometria hiperbólica, né? Em algum momento do curso de cálculo de vocês estudaram as funções trigonométricas hiperbólicas? Tipo seno, cosseno e tangentes hiperbólicos, ou não? Viram ou não viram? Não, eu não me lembro de ter visto não, professor. Ah, então provavelmente não viram. Eu duvido que não se lembraria pelo menos do nome, né? É porque assim como a trigonometria que vocês aprenderam lá desde o ensino médio e continuaram aplicando em algumas disciplinas da graduação, também existe um correspondente hiperbólico àquela formulação trigonométrica, né? São senos, cossenos e tangentes hiperbólicos, né? Bom, infelizmente não vai dar para a gente fazer com detalhes, né? Embora eu ache muito interessante, mas não vai dar. Então as funções que eu for utilizar eu vou explicando mais ou menos como funciona, né? Que é só o que eu vou cobrar, né, de vocês em termos de aplicação, tá? Mas eu recomendo aí, caso vocês tenham uma curiosidade, tem um vasto material sobre isso na internet. É bom para a formação mesmo de vocês, principalmente para quem pretende, né, seguir aí um pós-graduação, mestrado e tudo. É uma ferramenta que vai ser extremamente útil, tá? Então, na geometria hiperbólica temos o seguinte. Não, antes de desenhar aqui esse plano, né,
temos que as coisas se passam no disco de Poincaré, que foi a representação que a gente escolheu, né, para poder trabalhar o nosso modelo de geometria hiperbólica, né? E por esse disco de Poincaré a gente pode traçar um sistema de coordenadas, né? Pode colocar esse disco bem no centro desse sistema, né? De forma análoga ao que fizemos aqui no conceito de geometria euclidiana. E se eu tenho, por exemplo, um ponto P1 aqui e um ponto P2 aqui, né, poderia ser em qualquer outra região, mas vou pegar aqui em cima das coordenadas para facilitar a visualização, né? A distância entre esses dois pontos não vai ser uma linha reta, né, como a que a gente fez ali em cima. A gente já viu que a distância entre dois pontos na geometria hiperbólica, ela é um arco de círculo, né? É um arco de círculo euclidiano, tá? Então, ou seja, né, essa formulação que a gente tinha aqui, ó, de distância, ela não vai ter o mesmo efeito aqui, né? Mais para o final da aula eu vou mostrar para vocês o correspondente ao teorema de Pitágoras aqui na geometria hiperbólica, né? Então, daqui em diante a gente vai construir os elementos e tentar, né, finalizar a aula com esse resultado. Não é bem um resultado, é mais uma constatação de como funciona o teorema de Pitágoras aqui na geometria hiperbólica, tá? Então, na geometria hiperbólica é desse jeito. Então a distância entre esses pontos P1 e P2 é o que a gente vai ver lá no final da aula, tá? Então essa é a motivação para a gente estudar esse conteúdo, para a gente entender, né, já que estamos nos propondo a construir um corpo teórico de uma nova geometria, a gente precisa entender como funciona a distância entre dois pontos nessa geometria, para que a gente possa construir triângulos, construir outras figuras geométricas e tudo mais, né, e daí tirar resultados também, tá? Então, beleza. Quando a gente estava falando de transformações, né, não euclidianas na aula anterior, a gente viu que os números complexos eles podem aparecer aí de uma forma um tanto natural na nossa formulação teórica, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, o conceito de distância, né, na geometria hiperbólica, eu vou considerar dois pontos, Z1 e Z2, né? Tá? E a princípio, o que essa distância, como que eu posso expressar matematicamente a distância entre eles? É o módulo, né, da subtração de Z2 menos Z1. É o módulo porque o conceito de distância só nos interessa quando o valor é positivo, né? Então, independente de qual deles seja maior, por assim dizer, quando eu faço a subtração aqui, só me interessa o valor em módulo, para conceituar a distância, tá? Essa não é exatamente a fórmula, mas é a ideia que eu quero expressar, né? Sair do ponto Z1 chegar no ponto Z2, então qual seria a distância entre eles, né? Então, vamos considerar esse Z1 e Z2 como números complexos, tá? Então vamos lembrar o seguinte, né? Na aula anterior eu afirmei para vocês que o número complexo Z pode ser representado como um raio ρ, né, que é uma distância da origem até esse ponto, multiplicado pela exponencial de iθ, né, onde θ é um ângulo e é a unidade imaginária, tá? E mais, esse iθ aqui, ó, ele pode ser representado como uma combinação linear de senos e cossenos, né? O que isso significa? Eu vou ter o ρ multiplicado por, no lugar do e elevado a iθ, fica cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Então, eu acho que vocês lembram disso, né? Eu citei isso aqui, dei uma motivação, né, geométrica, porque que tem essa formulação tal, mas como eu disse, né, a gente não vai se aprofundar aqui nas propriedades mais elaboradas aí dessa teoria, porque é do campo da análise complexa, né? Infelizmente não temos mais essa disciplina na grade, né?
Eu falo infelizmente para mim porque eu adorava ensinar essa disciplina, era uma das minhas favoritas depois de teoria dos números, né? Mas, enfim. Para vocês acho que não é tão infelizmente assim. Então, como é que ficaria a distância entre os pontos Z1 e Z2? Né? Sabendo que Z pode ser representado dessa maneira. Então, como eu coloquei ali em cima, é o módulo da subtração Z2 menos Z1, né? E que, por sua vez, como um número complexo Z pode ser representado assim, então ó, Z1 pode ser escrito como ρ1 é elevado a I θ1. Então, vou colocar o Z1, né? No caso do Z2, então, vai ficar ρ2 vezes E elevado a I θ2, né? Menos Z1, é o ρ1 é elevado a I θ1. Tá? E mais, toda essa formulação aqui, então, ó, pode ser escrita assim: distância entre Z1 e Z2, né? E no lugar de cada um desses termos, por exemplo, ρ2 vezes E elevado a I θ2, vamos colocar essa forma mais expandida, né? Que é o ρ vezes, aí ficaria ρ2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. E a mesma coisa em relação ao outro ponto. Aqui vai ficar ρ2 vezes cosseno θ2 mais I seno de θ2 menos ρ1 vezes cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Então, beleza. Então, com isso, né, por que toda essa expansão, né, desse número, sendo que essa representação aqui, na verdade, era mais simples, né? Essa expansão é só para poder deixar claro o que vai representar as coordenadas x1, x2, y1 e y2. Né? Foram essas que eu mencionei aqui anteriormente, e vai ter a mesma ideia, né, representativa aqui na geometria hiperbólica. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver, bom, acho que dá para fazer assim: Z1, Z2. Aqui, ó, desenvolvendo esses produtos, eu vou ter, por exemplo, ρ2 vezes cosseno de θ2, né? E isso daqui vai ser o nosso x2, né? O outro termo, I vezes ρ2 seno de θ2, né? Esse aqui vai ser o nosso y2. Ele representa a ordenada y2 lá do nosso ponto Z2. Né? E em relação aos pontos Z1, o que a gente tem? Pode colocar o menos aqui em evidência, né? E vamos ter ρ1 vezes cosseno θ1 mais I ρ1 seno de θ1. Onde, por analogia ao que a gente fez anteriormente, esse aqui vai ser o nosso x1 e esse aqui vai ser o nosso y1. Tá? Então, assim, temos para cada um desses pontos Z1 e Z2, né, cada um desses pontos aqui, eles representam um par ordenado. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se ficou claro ainda. Né? O Z1 é x1, y1, né? E o Z2 tem coordenadas x2 e y2. Né? Então eu só estou colocando a forma polar dessas coordenadas. Né? A forma polar é essa que envolve aqui os senos e cossenos, como eu já havia apresentado para vocês na aula anterior. Tá? Então, o que isso significa? Que a gente pode escrever a distância Z1, Z2, né, como eu havia conceituado aqui em cima, né? Módulo de Z2 menos Z1, então vai ser o módulo de
o ponto Z2. O ponto Z2 vai ser, como eu tenho coordenadas x2 e y2, né? Então vamos pegar aqui o x2 e y2. Então, como é que eu vou colocar isso? Deixa eu ver a melhor maneira de representar essa parte. Deixa eu ver se eu coloco aqui na anotação de coordenadas. Z2 menos Z1. Então, no fim, a gente tem x2 y2 menos x1 y1. Vou fazer o passo a passo que eu acho que é melhor. Então, a distância entre Z1 e Z2, né, é esse número em módulo. Aqui fica como a operação entre vetores, né? Ou seja, a operação aqui, a subtração entre esses dois pontos, vai ficar o módulo de x2 subtraído de x1, né? x2 menos x1, e aqui y2 menos y1, certo? Lembrando que isso daqui é um número complexo. Isso aqui pertence ao campo dos complexos, né? E no números complexos, um ponto Z qualquer, ele tem uma coordenada real e outra coordenada imaginária, tá? Então, se eu for representar isso nessa forma de Z igual a x mais y, né? Sendo que x corresponde a essas coordenadas e y corresponde a essas coordenadas, o que a gente vai ter no final vai ser o seguinte, ó, distância entre Z1 e Z2, né? Vai ser igual ao módulo de x2 menos x1, né, somado com i vezes y2 menos y1. Tá? Então, só colocando aí na forma expressa mesmo de um número complexo. Só lembrando, né, não é mais, né, é menos. Menos por causa desse menos aqui, ó, tá? Então, x2 menos x1 menos i vezes y2 menos y1, tá? E isso daqui, como está em módulo, né? Que eu vou representar essa notação de módulo. Vou escrever assim, ó. Essa notação de módulo, ela pode ser expressa de outra maneira, né? Em vez de colocar o módulo desse número complexo, né, eu vou colocar como a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, somado com y2 menos y1 ao quadrado, tá? Mas por que é assim? Aí eu vou pedir para que vocês deem uma olhada lá na aula anterior, onde eu falei sobre o conceito de módulo de um número complexo, né? O módulo de um número complexo vai ser, ó, se o número complexo ele é da forma, vou fazer aqui nesse cantinho, né? O número complexo z é na forma x mais y, né? O módulo de z é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Raiz quadrada dessa soma, tá? Eu mencionei isso na aula anterior. E aqui foi exatamente o que eu fiz, ó. Peguei o quadrado dessa coordenada x, somei com o quadrado da coordenada y, tá aqui embaixo, e tirei a raiz quadrada, tá? É isso que eu tenho que fazer se eu quero retirar esse símbolo de módulo e colocar algo equivalente a ele, ok? Então temos aí o conceito de distância, né, que ainda precisa ser refinado, né, porque a gente precisa de mais alguns resultados, mas a princípio a distância no plano complexo ela tem essa parte dessa mesma ideia de distância na geometria euclidiana, né?
Agora vamos ver onde que acontecem as diferenças, porque como a gente tem visto até então, né, existem diferenças cruciais aí em relação a essas duas geometrias que fazem tudo mudar, né? Aqui o que eu fiz no momento foi apenas utilizar os conceitos já familiares da geometria euclidiana para tentar conceituar uma ideia de distância, né, com base naquilo que a gente já sabe, certo? Então, a princípio, essa é a distância, nada mais é do que a fórmula da distância euclidiana, né? E como tal, ela segue as seguintes propriedades, né? Podemos nomear aqui, né, pelo fato de ser estruturalmente semelhante à fórmula de distância na geometria euclidiana, ela deve então respeitar as propriedades dessa geometria euclidiana, né, que a gente já conhece. Como, por exemplo, a distância é sempre um número positivo, né, ou igual a zero ou maior ou igual a zero, por assim dizer, certo? Então, é melhor expressar assim, que a distância ela é um número não negativo, tá? Então, a primeira propriedade, né, é que a distância entre esses pontos Z1 e Z2, né, na nossa geometria hiperbólica, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Isso, né, para todo Z1, Z2, né, pertencente aos complexos. Deixa eu colocar aqui. Pertencente aos complexos. E ela vai ser igual a zero, né, quando Z1 e Z2 forem iguais, né? Então, coloca assim, ó, distância entre Z1 e Z2 é igual a zero, né, se Z1, tem que fazer na outra linha, se Z1 igual a Z2, tá? Apenas se isso acontecer é que eu tenho a distância nula, no caso, né, quando os pontos coincidem. Até aí tudo bem, nenhuma novidade, né? Segunda propriedade que deve ser cumprida aí pela distância é que a distância entre Z1 e Z2 é a mesma distância entre Z2 e Z1, tá? Então tem essa simetria, como já era de se esperar, né? Então a distância entre Z1 e Z2 é igual à distância entre os pontos Z2 e Z1. Isso também, né, para todos Z1 e Z2, não precisa nem colocar sempre, né? A terceira propriedade diz o seguinte, que isso aqui a terceira propriedade nada mais é do que a desigualdade triangular, né? Ou seja, que se eu pegar, por exemplo, a distância entre os pontos Z1 e Z3, né, pertencente aí ao nosso disco, somar com a distância entre pode ser Z3 e Z2, né? Isso aqui vai ser maior ou no máximo igual às distâncias entre Z1 e Z2, tá? Isso aqui, ó, só você imaginar um triângulo, né? Você tem aqui os pontos assim, ó, pega aqui o Z3, Z1 e Z2, tá? Então, por isso que chama desigualdade triangular. O que ele está afirmando é que essa distância aqui, ó, essa distância A, né, entre Z2 e Z3, essa que eu vou chamar de B, a distância B, né, somado com essa distância entre Z1 e Z3, eu não coloquei Z1 aqui, vai ser esse aqui mesmo, Z1. Aqui, ó. Isso aqui vai ser o A, Z3 e Z2 vai ser o B, né? Somando essas distâncias A mais B, né, isso vai ser maior ou no máximo igual às distâncias Z1 e Z2, ou seja, a C, né? Resumindo, desigualdade triangular, tá? Então, visualizando esse conceito aqui geometricamente, é isso que a gente tem, né? Até aí, nada de novo. Mas... Opa! Mas se for igual, não vai formar um triângulo não, né?
É... Como é que é? Não entendi, desculpe. Se essa soma, se a soma desses dois aí for igual ao outro, aí não forma um triângulo, né? Se a soma for igual... Ah, tá. Você está Sim. falando aqui o caso da igualdade, né? Sim. Você Isso. tem um triângulo onde os três pontos estão alinhados, né? Por assim dizer. Uma situação em que não forma, né? O triângulo, tá? Mas esse é um caso limite, né? Da situação. Ele é considerado para efeitos de análise dessa maneira, né? A gente tem um triângulo se formando quando, na verdade, você não tem a igualdade, né? A soma dessas distâncias é Mas tá maior. tudo na mesma reta, né? Aí o caso da igualdade vai ser quando esses três pontos estão na mesma reta, né? Aí você tem assim um triângulo diferenciado, né? Um triângulo que não é triângulo, né? Certo? Mas é isso, a ideia do conceito é essa, é você conseguir visualizar o que ele está querendo dizer, né? Outra propriedade que também deve ser válida é que nesse mesmo conceito, bom, a gente acabou se antecipando, né? Quando você tem aqui assim, eu vou fazer assim, ó. Vou considerar aqui só o caso de maior, né, para considerar a desigualdade triangular, né? E o caso aqui de igualdade, só para poder justificar que isso pode ocorrer, né? Um caso em que essa soma aqui é igual. Só pode ocorrer quando Z1, Z2 e Z3 são colineares, né? Quando eles estão sob a mesma reta, né? Então, quando Z1, Z2 e Z3 são colineares. Acho que fica melhor desmembrar, né, essa propriedade em duas, para ver se fica mais fácil entender, tá? E a quinta propriedade, essa sim já é mais relevante para a gente, porque engloba uma característica que nos números reais não faz diferença, mas nos números complexos sim, né? Que é o fato de a distância entre Z1 e Z2 é igual à distância entre o conjugado de Z1 e o conjugado de Z2. Tá? Por isso que eu falo, nos números reais não faz diferença, porque o conjugado de um número real é o próprio número, né? Mas nos números complexos, o conjugado de um número complexo fica A menos BI, né? Muda aqui o sinal. Se o sinal for negativo, fica positivo, se for positivo, fica negativo. Tá? Então, como que a gente pode representar isso aqui? Ó? Você pode imaginar o nosso disco, né, de Poincaré. Pode até centralizar ele aqui na origem, como sempre fica mais fácil. Mas não, vou considerar só a ordenada aqui, a coordenada do x, né, dividindo ele no meio. E vamos pegar aqui, por exemplo, os pontos Z1 aqui e Z2 aqui. Z1, Z2, né? O conjugado de Z1 é a imagem espelhada dele em relação ao eixo X. Então ela vai estar bem aqui, ó, a mesma distância do eixo X, né? A mesma distância do eixo X que estava o ponto Z1, porém agora representando o conjugado, né? E quem é o conjugado de Z2? É o ponto, também é a imagem espelhada, né, de Z2 em relação a esse eixo X. Então ele vai estar bem aqui, ó, a mesma distância que Z2 está do eixo X, mas na parte de baixo, né, aqui da nossa representação gráfica. Tá? Então, isso aqui não ficou legal. Vou aumentar essa figura. Melhor um pouco. Então aqui temos Z1, conjugado de Z1, e aqui o conjugado de Z2. Tá? Então, o que está falando aqui? Ó? Representando dessa maneira fica mais fácil de ver. Está dizendo que a distância entre Z1 e Z2 é a mesma distância entre o conjugado de Z1 e o conjugado de Z2. Tá? Claro que na escala que eu desenhei aqui, né, não dá para ver isso direito, mas
Se você for desenhar uma precisão milimétrica, tudo certinho, você vai ver que de fato essa identidade ela se verifica, ok? Então essa quinta propriedade ela é mais relevante para a gente, ela é diferente daquilo que se via, né, lá na geometria euclidiana, por envolver o conceito de número complexo aqui, né? E a sexta propriedade, sexta e última, né, é que essa sim ela é mais elaborada, né? É que a distância entre os pontos Z1 e Z2 ela é igual à distância entre as transformações canônicas não euclidianas, né, desses pontos Z1 e Z2, né? Ou seja, a distância entre M de Z1 e M de Z2. Essa é mais complicada de representar, eu vou deixar assim só escrito mesmo, né? Afinal de contas, para representar eu teria que escolher, né, um tipo de representação ou de transformação, que pode ser uma reflexão, pode ser uma rotação, né, uma translação. Então, de forma geral, isso se verifica, tá? A distância entre Z1 e Z2 é a distância entre as transformações impostas aos pontos Z1 e Z2. Essa sim é mais relevante. Então, de forma geral, nesse quadro de propriedades aqui, o que a gente tem? Que essas duas últimas propriedades, né, a 5 e a 6, elas permitem que a gente faça algumas observações sobre a forma da função da distância, né? E essa forma é o seguinte, ela não tem... Como é que eu vou falar? No próprio livro de vocês não faz a demonstração, né? E eu também não vou fazer aqui essa demonstração porque eu não consegui demonstrá-la sem recorrer às funções trigonométricas hiperbólicas que eu falei para vocês, né? Então, para poder fazer a demonstração explicando passo a passo, eu teria que conceituar cada uma delas, tal. Isso tomaria realmente bastante tempo. Talvez eu faça aí um vídeo separado, né, caso alguém tenha curiosidade em ver depois, sobre a demonstração dessa forma, né? Então, vou fazer aqui. Então, podemos dizer assim, ó, que a fórmula entre a distância entre esses dois pontos, entre Z1 e Z2, ver se eu coloco mais alguma motivação antes ou não. Não, vou colocar aqui uma motivação sim. Acho que só jogar a fórmula assim fica meio estranho, né? Então, ó, primeiro, transformação hiperbólica, só resumindo o que foi tratado na aula anterior. Uma transformação hiperbólica ela é o tipo, uma transformação M, né? Ela é uma transformação que pega um ponto Z, né, e tem como imagem ponto Z menos Z1 dividido por 1 menos conjugado de Z1 vezes Z. De forma geral, uma transformação canônica não euclidiana tem essa estrutura aqui, né? Eu mencionei isso, falei algumas propriedades, né, dessas transformações. Aqui, é claro, a gente vai considerar que Z1 é um ponto do nosso disco de Poincaré D, tá? Então, se eu considerar a distância entre Z1 e Z2, ela vai ser o equivalente à distância entre a origem do nosso plano hiperbólico e o módulo de Z2 menos Z1 dividido por 1 menos Z1 conjugado vezes Z2. Certo? Então dá para entender dessa maneira o conceito de distância
colocando a distância entre dois pontos agora tendo como referência a origem do nosso plano, lá do nosso disco hiperbólico. Tá? Isso é claro, né? Para todo Z1, Z2 pertencentes ao disco D. Né? Então, aqui como eu disse, né, eu não vou fazer a definição, ou a definição não, a demonstração. Eu vou citar isso então como se fosse uma definição do conceito da distância entre dois pontos. Então, uma distância entre dois pontos Z1 e Z2, né, ela é igual a tangente ao arco de tangente hiperbólico, que eu represento por tangente hiperbólica elevada a menos 1, tá? Entenda esse menos 1 aqui como a função inversa da tangente, né? E quando eu falo de função inversa da tangente, ó, eu estou dizendo o seguinte: tangente hiperbólica menos 1, isso não é a mesma coisa que 1 sobre a tangente hiperbólica, tá? Não é a mesma coisa. Isso corresponde, sim, ao arco de tangente hiperbólica, né? Então é meio chato, né, falar esse conceito sem dar uma definição bem clara, como a gente vem fazendo até então, mas infelizmente vai ter que ser assim, né, fazer um devido tratamento lá das propriedades da geometria, das propriedades trigonométricas hiperbólicas, né, demandaria mais tempo do que a gente tem de fato, tá? Então eu vou passar aqui algumas fórmulas sem a devida justificativa por conta desse fator, tá? Então isso vai ser a tangente, o arco de tangente hiperbólico do módulo de Z2 menos Z1 dividido por 1 menos conjugado de Z1 vezes Z2. Tá? Isso aqui responderia a essa interrogação que a gente colocou aqui no início, ó. Já que na geometria euclidiana a gente tem que a distância é dada por essa fórmula, né, mais conhecida pela gente, como é que essa fórmula se comportaria, né, aqui na geometria hiperbólica, né? Então a estrutura dessa fórmula é aquela que eu acabei de passar para vocês, né, do arco de tangente hiperbólico, da transformação, né, entre esses dois pontos, Z2 menos Z1, 1 menos Z1, Z2. Né? Transformação entre aspas, né? Porque isso vai gerar um número e eu quero o módulo desse número. Né? E o arco de tangente hiperbólico do módulo desse número vai me dar a distância entre os pontos Z1 e Z2. Tá? E assim, eu sei que é meio complicado, mas vamos tentar ilustrar isso aqui através de um exemplo. Talvez fique mais clara a compreensão. Né? Então, a ideia é que a gente calcule a distância não euclidiana, né, entre a origem do nosso plano, né, e o ponto 1 sobre 2. Né? Então, quem é essa distância aí? Né? Então, primeiro, o que a gente está fazendo, o que a gente está querendo descobrir, é o seguinte, ó, vamos tentar colocar uma representação para visualizar o que a gente está fazendo, né? Então temos aqui o nosso disco D, né, centrado na origem, e eu vou pegar, eu quero saber qual é a distância entre 0 e 1 sobre 2. Esse 0 vai fazer o papel de Z1 e 1 sobre 2 de Z2. Então, ó, Z1 é o 0, então tá aqui. Z2 é o ponto 1 sobre 2. Aí 1 sobre 2, número complexo, vai ser... Posso representar isso? 0... Aqui, esse mesmo. Metade, né? Porque assim, esse 1 sobre 2, como a gente está falando de números complexos, né? A representação dele estendida dos números complexos seria assim, ó, parte real 1 sobre 2 mais i vezes 0. Né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um par ordenado dos pontos 1 sobre 2 e 0. Tá? 1 sobre 2 em x, 0 em y.
Então isso aqui é x e aqui é y. Então ele vai ter 1 sobre 2 em x e 0 em y. Então esse é o nosso ponto Z2. Né? E o ponto Z1, como é 0, a gente entende que é a origem, 0, 0. Né? Então Z1 é 0 em x mais 0 em y. Ou seja, é o par ordenado 0, 0. Onde x é 0 e o y também é 0. Tá? Então quando vocês pegarem um par de pontos, Z1 e Z2, fique claro que a gente está falando disso, de números complexos. Então vocês vão ter que ter uma representação em coordenadas de cada um desses números aqui, de 0 e de meio no nosso exemplo. Beleza? Então eu quero essa distância aqui, ó. Mas aí na nossa representação é meio que lógico, né? Porque é só pegar Z2 e subtrair de Z1 e pronto, temos a distância. Não é bem assim, porque a gente sabe que esses segmentos de linha internos aqui, ó, a esse círculo D, né, eles não são exatamente as linhas retas que a gente conhece, né, são apenas representações de D'. Tá? Então não necessariamente são as linhas retas lá bem comportadas que a gente conhece. Então não vai ser simplesmente pegar Z2 e subtrair de Z1, sabendo que a gente está na região interna aqui do disco de Poincare. Tá? Então qual é o número que representa a distância entre Z1 e Z2? Aí para isso a gente faz uso da fórmula, né? Distância entre Z1 e Z2 vai ser igual ao arco de tangente hiperbólico, né? Entre colocar entre Z1 e Z2, vou colocar assim, 0,5 logo. Entre 0,5 é o arco de tangente hiperbólico entre quais números? Lembrando que o 0 é o Z1 e o meio é o Z2. Né? Aí aplica a fórmula. Isso vai ser o módulo de Z2. Z2 é meio. Né? Z1 é 0, então meio menos 0. Dividido por 1 menos conjugado de Z1. É conjugado de 0, né? Que é o próprio 0. Multiplicado por Z2, que é 1 sobre 2. Tá? A mera aplicação da fórmula nos dá isso aqui. Porém, a gente vê aqui, ó, meio menos 0 dá meio. Então isso dá tangente hiperbólica de... Aqui no numerador temos um número meio. No denominador vamos ter 1, né? Porque 0 vezes meio, aqui vai dar 0. Tá? Então, tangente é arco de tangente hiperbólico de meio. Tá? Aí você pode recorrer a uma calculadora, né? Qualquer calculadora científica tem essa função para você calcular esses arcos de tangente. A gente vai precisar calcular com uma certa frequência. Né? Isso aqui equivale ao arco de tangente hiperbólico de 0,5. Né? Então, portanto, a distância entre 0 e meio vai ser igual a... De acordo, acho que o livro tem esse exemplo resolvido. Deixa eu dar uma olhada aqui para não ter que calcular. Sim, está aqui. É aproximadamente 0,5493 e por aí vai. Né? Não dá uma dízima periódica certinha, não. Tá? Certo? Então a distância entre dois pontos é essa. Né? Veja qual é a diferença aqui. Né? Se fosse na geometria euclidiana, bastaria, como eu falei para vocês, fazer Z2 menos Z1, porque eles estão alinhados sobre o eixo X. Né? E na geometria euclidiana, a distância entre Z2 e Z1 seria 1 sobre 2, ou seja, seria 0,5. Porém, aqui na geometria hiperbólica, o número ficou ligeiramente maior, né? 0,5493. Tá? Então, prestem atenção a essas diferenças. Né? E é por isso que na geometria hiperbólica tem esse nome. Se você for olhar no dicionário, hiperbólico significa exagerado, significa algo maior do que o normal. Né? Então, o sinônimo
né, dele aplicada aqui na geometria significa isso, que a gente vai obter medidas que são maiores do que aquelas que obteríamos na geometria euclidiana, né? Mesmo que levemente maiores, mas ainda assim maiores, tá? Até aí alguma dúvida, gente? Ou algum comentário, alguma coisa? Ou tá tudo ok? Professor, tem alguma coisa a ver? É por causa da curvatura? Ou não tem Sim, nada a ver? tem tudo a ver, é por causa da curvatura. Veja que um triângulo, a gente vai falar isso acho que na próxima aula sobre os D-triângulos, né? Já que falamos das D-linhas, tente imaginar triângulos formados com D-linhas, né? A gente poderia ter triângulos assim, ó, por exemplo, né? Um exemplo, com 3 D-linhas, né? E a gente tem meios de calcular, por exemplo, a área dele, esses ângulos formados aqui e tudo mais, tá? Então, nesse caso aqui, vou pegar esse outro exemplo que eu fiz aqui em cima, né? Olha aqui, eu tenho uma D', L, né? Surge da distância, né? Da trajetória que eu faço entre P1 e P2. E essas outras aqui podem ser consideradas como retas, mas só a título de representação, né? Porque tudo que está aqui na região interna desse círculo D, ele não é reto, tá? Ele só tem representação reta, né? Mas a princípio são todos D', né? D' que tem uma certa curvatura, né? Que a gente veria aqui na geometria euclidiana, ok? Então tem tudo a ver com a ideia assim de curvatura. É porque tem uma curvatura envolvida, que essa distância aqui ela é ligeiramente maior do que aquela que encontraríamos na geometria euclidiana. Beleza? Bom, então quer ver? Fazer mais alguns exemplos. Outro exemplo. Bom, se a gente pegasse, por exemplo, o ponto... Se eu quero calcular a distância não euclidiana, né, entre os pontos, digamos, 0,5, né, e 1/3, que é 1/3, I vezes 1/3. Então, quero calcular a distância entre esses dois pontos, né? Como que a gente faz? Bom, primeiro, eu recomendo que vocês façam a visualização, né? É interessante isso, a gente visualizar. Então, desenha aqui o nosso disco D, né? E vamos identificar onde estão esses pontos no nosso disco, né? Então, ó, lembrando que esse eixo de coordenadas aqui pode ser representar como x e y, mas o x representa valores reais e o y valores imaginários, né? O nosso plano de Argand-Gauss, né? Que eu mencionei na aula anterior, né? Então, meio, lembra que meio é um número complexo, vou chamar isso aqui de Z1 e Z2 para ficar claro, né? Então, Z1 vai ser igual a 0,5 mais 0 vezes i, já que ele é um real puro, né? A parte imaginária dele é nula, tá? Isso representa o par ordenado 0,5 em x e 0 em y. Aqui eu vou colocar assim, ó, 0,5,0, tá? Para não ficar confuso, não achar que são 3 coordenadas, né? Então, aqui é x e aqui é y, tá? Então 0,5 em x vai estar, como o nosso círculo tem raio unitário, então ele vai estar aqui, né? Que é o ponto Z1, pois tem 0,5 em x e 0 em y, beleza. E o ponto Z2? Z2 ele é 1/3 de i vezes 1/3, né? Então, em números complexos, isso representa o que? Significa que a parte real dele é 0, né? E a parte imaginária dele é 1/3, então i vezes
1 terço. Em notação de coordenadas, o que a gente tem? 0 em x, né? E 1 terço em y. X e y. Tá? Então, onde está esse ponto? 0 em x é aqui, 1 terço de y vai estar mais ou menos aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o nosso Z2. E o que eu quero? A distância entre eles, né? Que vai ser dado por um comprimento de arco aí de uma D'. Tá? E como agora aqui está mais claro, né? A colega aí que perguntou sobre se tem a ver com a curvatura, aqui está mais claro, né? Que tem uma curvatura envolvida. Então a distância que a gente vai achar aqui não é a mesma que a gente encontraria se utilizasse a fórmula da distância que a gente já conhece na geometria euclidiana. Aí seria tudo fácil, né? Mas como existe essa curvatura envolvida, vamos utilizar um outro conceito, né? Que é o que a gente acabou de ver. Então as distâncias entre os pontos 0 e I vezes 1 terço, ou poderia ter colocado I sobre 3, seria melhor, né? Mas deixa assim. Vai ser igual, pela fórmula, ó, lembrando que o 0 é o nosso Z1 e tudo que está aqui é o nosso Z2. Né? Então, aplicando a fórmula, vamos ter arco de tangente hiperbólico. Então, tangente hiperbólico menos 1 do módulo de, cadê? Aqui, ó, Z2 menos Z1. Vou fazer aqui maior dessa vez. Aqui é o módulo Z2 menos Z1. Então é I sobre 3, né? Que I multiplicado por 1 terço é I sobre 3, menos Z1, que é 0, dividido por 1 menos, aí, ó, o conjugado de Z1, ou seja, o conjugado de 0, né? Que vai dar 0 mesmo, multiplicado por Z2, multiplicado por I sobre 3. Né? Então, vemos claramente que esse termo aqui de baixo vai para 0. Logo a gente vai ter a tangente hiperbólica menos 1, ou seja, arco de tangente hiperbólico de I sobre 3 dividido por 1, ou seja, do módulo de I sobre 3. Opa. I dividido por 3. Aqui. Opa, acho que eu cometi um erro. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Não, eu estou considerando a origem aqui, né, gente? Ó. Droga, é 0,5. Vou ter que refazer essa parte. Desculpem, eu olhei aqui, 0,5 só vi o 0, né? Aqui, ó. Z2 é 0,5, né? Então tá errado esse Z2. Não sei de onde eu tirei isso. Pera, 0,5. Não. Desculpem mais uma vez. Aqui tá certo. Aqui é 0 mais I sobre 3. Então é 0 e 1 terço. Um terço. X e Y, né? Aqui onde eu errei foi o seguinte, o meu Z1 é 0,5, né? Então eu coloquei só 0 ali. Vou colocar aqui, ó, 0,5. Tá? Então fica I sobre 3 menos 0,5. Lembrando que 0,5 é 1 sobre 2, né? Aqui dentro, só para ficar claro, é 1 sobre 2. Tá? É mais fácil trabalhar com frações aqui. Aí o conjugado de Z1, conjugado de 1 sobre 2, é 1 sobre 2, né? Vezes I sobre 3. Agora sim. Não ia ficar muito fácil desse jeito, mas ó, I sobre 3 menos 2, isso dá... Pior que aqui vai ficar grande. Tem que afastar essa conta.
i sobre 3 menos 1 sobre 2, aqui ficaria 2i menos 3 sobre 6. 2i menos 3 dividido por 6. Tá? Só MMC. Tá? Dividido por 1 menos i sobre 6. Né? Fazendo MMC de novo, vai ficar 6 menos i dividido por 6. Tudo isso em módulo. Certo? Então temos aqui uma divisão de frações, né? E tirando o módulo delas. Como o denominador aqui das duas frações é o mesmo, a gente já pode cancelar logo de cara, porque divisão de frações, você multiplica a primeira fração, que é essa daqui, pela segunda fração invertida, né? Então assim você vai ter um 6 multiplicando em cima e um 6 multiplicando embaixo. Aí você cancela, tá? Então acontece isso. Então vamos ter a tangente, o arco de tangente hiperbólico do módulo, de colocar na forma padrão, né, dos números complexos, primeiro o número real e depois o imaginário, aí fica menos 3 mais 2i. Tá? E aqui 6 menos i. Tudo isso em módulo. Né? Então, vamos ver aqui, está tudo ok. Aqui fica Z1, módulo de Z1, conjugado de Z1 vezes Z2. Então, acho que está certo. Se eu cometi algum erro aí, por favor me falem, tá? De álgebra, que eu... não são raras as vezes em que eu erro algum sinal ou outro, né? Então, acontece. Porém, para poder fazer o módulo dessa divisão de números complexos, a gente vai lembrar de uma propriedade que eu acho que eu citei na aula anterior, né? Onde... como é que eu posso ver isso aqui? Bom, eu vou multiplicar pelo conjugado. Eu vou fazer assim, ó. Isso é igual, é mais fácil fazer do que fazer explicando, né? Arco de tangente hiperbólico de módulo, vou colocar assim, ó, menos 3 mais 2i dividido por 6 menos i, né? E eu vou fazer o seguinte, para poder fazer desaparecer o número complexo aqui embaixo e aparecer apenas o número real puro, né? A gente pode multiplicar pelo conjugado desse número aqui de baixo, né? Por 6 mais i, no caso, né? Então, mas se eu multiplicar por 6 mais i embaixo, eu tenho que fazer o mesmo em cima para manter a proporcionalidade aí dessas frações, né? Então, no fim das contas, a gente só está multiplicando por 1, o que não afeta em nada a nossa fração, certo? Já que essa parte aqui em azul, uma dividindo por outra, resulta em 1 e está tudo certo, né? Porém, multiplicando por 1 dessa maneira nos ajuda bastante, que é o arco de tangente hiperbólico de... o produto aqui de cima vai ficar, ó, menos 3 vezes 6, vai ficar assim, ó, menos 18, menos 3 vezes i, menos 3i, 2i vezes 6, que é 12i, e 2i vezes i, né? Lembrando que i vezes i é menos 1, né? Então vai ficar menos 2, né? 2 vezes menos 1, então dá menos 2. E aqui embaixo, o conjugado, o produto de um número, de um complexo pelo seu conjugado, resulta no módulo dele ao quadrado. Outra propriedade que eu mencionei anteriormente, tá? E como que isso funciona? Por que que né? Porque a gente sabe que pega a mais b e multiplica por a menos b. Isso vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Você pode fazer a distributiva entre todos esses termos, que você vai ver que vai dar exatamente nisso. A ao quadrado menos b ao quadrado. Né?
É daí que surge a fórmula que eu mencionei agora, a respeito do produto de um número pelo seu conjugado, resultar no quadrado do módulo, né? Então fica 6 vezes 6 dá 36, menos i vezes i é menos 1, então menos 1. Então a gente já vê que embaixo vamos ter agora o número real puro, né? E em cima um número complexo, o que vai facilitar bastante aí a nossa vida. Então isso resulta em arco de tangente hiperbólico de agora vamos fazer, ó, menos 18 menos 20, ou menos 18 menos 2 dá menos 20, e menos 3i mais 12i é 9i, né? Tudo isso dividido por 36 mais 1, 37. Lembrando que isso está em módulo. Então, é isso mesmo, gente. Vamos ver se está tudo ok aqui. 3 vezes 6, 18. 18 negativo, né? Bom, acho que é isso. Se eu não cometi nenhum erro aí, tá certo, né? 3 mais 2i vezes 6 mais i. 18 negativo. Só conferindo antes da gente conseguir continuar. 3i negativo também, ok. 12i positivo e menos 2. Então fica menos 20 mais 9, tá certo. Então, arco de tangente hiperbólico vai dar desse número complexo aqui, ó, do módulo de menos 20 sobre 37 mais 9i. Vou colocar assim, ó, i vezes 9 sobre 37. Temos aqui um número complexo da forma a mais bi, né? E o módulo desse número complexo vai ser o seguinte: arco de tangente hiperbólico de lembrando que o conceito de módulo, né, de um número complexo z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então aqui onde x e y são esses termos aqui, ó, o x e aqui é o y, ok? Então isso dá raiz quadrada de 20 sobre 37 ao quadrado, né, que é o menos 20 sobre 37 ao quadrado, mais 9 sobre 37 ao quadrado. E os números estão crescendo aí, né? Então, deixa eu ver aqui. 2 menos E1. Tá certo. Continuando, tangente hiperbólica menos 1, né, o arco de tangente hiperbólico, da raiz quadrada, deixa eu ver esse número como é que vai ficar. Aqui dá para colocar o 37 ao quadrado em evidência, né? Então vai ficar a raiz quadrada de 20 ao quadrado menos 20 ao quadrado dá 400, 9 ao quadrado dá 81, né? Tudo isso dividido por 37 ao quadrado. Tá? Então 37 ao quadrado sai da raiz, né? Aí o que facilita um pouco aí as nossas contas. Então arco tangente hiperbólico da raiz quadrada de 481 dividido por 37. Né? 481 tem raiz exata, gente? Alguém pode verificar aí quanto dá? 480. Deixa eu ver aqui na calculadora. Cadê? Tá aqui. Abre.
ter que usar do celular mesmo, que no computador não está abrindo. Tá 21.931. Ah, é 21 a raiz quadrada? Não, não é exata, né? Não, é 21,931. Então dá arco tangente hiperbólico de 21.931 dividido por 37 dá quanto? Só um minuto. Quanto? Só um minutinho. Ah, tá. Por 37. Achei. Por quanto? Por 37 dá 0,5927 aproximadamente. Acabei de fazer aqui. Então, arco de tangente hiperbólico de 0,5927, né? Isso daí dá, cadê? 0,5927 dá 0,681 aproximadamente o arco de tangente hiperbólico desse número, né? 0,681, né? E essa aqui seria a distância entre esses dois pontos, tá? Então é isso mesmo, 0,689, né? Então, sendo essa a distância entre Z1 e Z2, né? Agora a gente pode fazer o seguinte, né? Só para poder fazer uma comparação com aquele comentário que eu falei que ia fazer a respeito do Teorema de Pitágoras, aqui, né, na geometria hiperbólica. A gente pode tentar fazer assim, ó. Fazer aqui o círculo um pouco maior, né? Ficou legal. Onde o nosso número Z1 é meio, né? Então isso dá, como eu coloquei aqui, o par ordenado meio em x e 0 em y. Então o Z1 ele está aqui basicamente, ó. E o Z2 é 1/3 de y, né? Então ele está aqui aproximadamente, né? E a distância que a gente achou é esse comprimento de arco aqui, ó. Né? Esse comprimento aqui vale aproximadamente 0,681, tá? Agora vejam o seguinte, ó, se eu fosse considerar esse triângulo formado aqui, né? A gente tem esse triângulo aqui, ó, onde esse comprimento vale quanto mesmo? Vale, Z1 vale meio. Não, esse é 1/3. Esse aqui é 1/3. E esse comprimento aqui vale meio. Tá? E a gente achou que esse comprimento de arco aqui vale 0,681. Né? Então, o que a gente pode fazer, né, para poder fazer uma comparação com o Teorema de Pitágoras? Se fosse o Teorema de Pitágoras, essa distância aqui entre esses dois extremos seria uma linha reta, né? Aí a gente entenderia essa linha aqui como a hipotenusa e saberíamos que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado
né, somado com esse cateto ao quadrado. Essa igualdade se verifica na geometria euclidiana. Mas será que essa igualdade se verifica aqui na geometria não euclidiana? Caso dela não se verificar, o que acontece? Dá um número maior, dá um número menor do que o quadrado desse número, né? Então, a gente pode fazer assim. Pega aqui, ó, essa distância. Essa aqui é a distância entre Z1 e Z2, né? Melhor. É a distância entre meio e I sobre 3. Então, vamos calcular, por exemplo, o quadrado entre a distância de meio e I sobre 3. Né? Ou seja, ó, isso aqui ao quadrado vai dar 0,681 ao quadrado. Né? Aqui dá aproximadamente... fazer aqui dá aproximadamente 0,465, né? Então essa distância ao quadrado dá 465, né? Aí agora a gente precisa calcular a distância entre a origem e o ponto Z1, ou seja, essa distância aqui, né? Então aqui eu vou nem colocar assim para não induzir ao erro, né? Vou representar de forma diferente. Vou colocar esse segmento como distância entre a origem e o ponto meio, né? E esse outro segmento aqui como a distância entre a origem, né, e I sobre 3. Né? Fica melhor. Eu colocando aqueles valores dá a entender que essa distância equivale àquele valor em número, né? Então, qual seria a distância entre 0 e I sobre 3? Né? A gente calculou isso aqui atrás, deixa eu dar uma olhada. Ó, 0,5 a gente calculou, né? Dá 0,5493. Então vou colocar aqui, ó. Distância entre 0 e meio dá quanto mesmo? 0,5493. Então, o quadrado dessa distância vai ser o quadrado de 0,5493. Né? Esse valor... quanto tá, gente, esse daí? Eu tenho que fazer aqui de novo. Não anotei. 0,5493 ao quadrado. É 0,301 aproximadamente. E a distância entre 0 e I sobre 3, a gente chegou a fazer? Cadê? Eu tenho a impressão de que fizemos. Não? Não fizemos não. Vamos ter que calcular aqui, ó. Distância entre os pontos 0 e I sobre 3. Né? Isso é o que? É o arco de tangente hiperbólico de Z2 menos Z1, né? Z2 menos Z1, então é I sobre 3 menos 0. Aqui, ó, I sobre 3 menos 0 dá I sobre 3. Dividido por 1 menos conjugado de 0, né? 1 menos 0 dá 1 aqui, né? Então aqui dá 1. Tudo isso em módulo. Tá? Então isso dá arco de tangente hiperbólico do módulo de I sobre 3. Né? Ou seja, arco de tangente hiperbólico
da raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado. Né? 0 ao quadrado e sobre 1 sobre 3 ao quadrado. Tá? Então, fechando aqui o parênteses, vamos ter então a distância de 0 a i sobre 3 como arco de tangente hiperbólico de 1/3. Né? Aí, bom, aí tem que quanto dá? Isso dá 0,3466 aproximadamente. Então é isso. Portanto, esse número aqui ao quadrado, né, para completar o trio ali que a gente começou, né, fica como? 0,3466 ao quadrado, que dá aproximadamente 0,120 aproximadamente. Então olha só os valores que a gente tem aqui. O quadrado daquela hipotenusa, né, por assim dizer, que é esse arco nosso aqui, deu 0,465. O quadrado de um dos catetos deu 0,301. O quadrado do outro cateto, 0,120. Né? Então, o que será que acontece quando eu pego e somo os catetos, né, esses catetos ao quadrado? Será que o resultado dá 0,465, que é a hipotenusa ao quadrado? Né? Então, olha só. Pega 0,120 e soma com 0,301. Né? Esse valor dá aproximadamente 0,120 mais 300 dá 421, né? Então a gente vê que está abaixo do valor 0,465, tá? Então que é menor do que 0,465. Né? Então, com isso, 0,421 é isso mesmo. Né? Então, com isso, a gente vê que o teorema de Pitágoras ele funciona aqui na geometria hiperbólica da seguinte maneira: a soma do quadrado dos catetos, né, no caso de formar um triângulo retângulo, né, ela é sempre menor do que o quadrado da hipotenusa. Tá? E a gente verificou isso através desse exemplo aqui. Ó. Então isso é uma propriedade, né? É uma propriedade até que eu mencionei bem no início do curso, quando a gente falou de geometria a riemanniana, né, que é a geometria esférica, se passa na superfície de uma esfera. Ali, como é que você sabe que o plano em que você está é um plano esférico? É quando no teorema de Pitágoras A ao quadrado mais B ao quadrado resulta em algo maior do que C ao quadrado. Né? Então isso aqui é na geometria esférica. Né? Na geometria euclidiana, a gente tem a igualdade acontecendo. Né? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, quando você tira as medidas de um triângulo retângulo e essa igualdade se verifica, você já sabe que está em um plano, né, numa geometria euclidiana. Né? E se você verificar que A ao quadrado mais B ao quadrado é menor do que C ao quadrado, aí você está numa geometria hiperbólica. Né? Então, resumindo, o teorema de Pitágoras ele vai funcionar como uma espécie de ferramenta verificadora, né, para saber qual tipo de curvatura o seu espaço é, né, qual tipo de curvatura o seu espaço é. Se é uma curvatura positiva, ele é esférica.
curvatura neutra é euclidiana e uma curvatura negativa é hiperbólica. Tá? Então, só esse comentário aí no final em relação a essa propriedade, né, alguma dúvida até aí, gente? Não sei se foi claro até agora ou não. Não? Bom, então, só para a gente finalizar, tem uma outra observação que a gente pode fazer, que é o seguinte. O que a gente viu então é que a distância entre a origem, né, lá do nosso plano até um ponto Z desse plano, ela pode ser calculada como o arco de tangente, né, do módulo de Z, certo? Quando é entre 0 e Z, então é o módulo de Z, certo? A gente pode fazer o seguinte, pode construir uma outra formulação para essa fórmula, né? A gente pode aplicar a função inversa em ambos os lados, né? Como por exemplo, se eu quero isolar o Z, né, tudo que eu preciso fazer é o seguinte, eu posso calcular a inversa da tangente hiperbólica, que é simplesmente a tangente hiperbólica, né, da distância entre 0 e Z, né, e isso é igual à tangente hiperbólica do arco de tangente hiperbólico do módulo de Z. Né? Aí por que fazer isso? Ó? A tangente hiperbólica com a sua inversa anula, fica só o argumento. Né? Então com isso a gente tem que o módulo de Z é a tangente hiperbólica, colocar assim esses parênteses aqui, ó, da distância, assim, da distância entre 0 e esse ponto Z. Tá? Porém, assim como nas funções trigonométricas que a gente já conhece, a tangente ela é uma função derivada do seno e cosseno. Né? Tangente é seno dividido por cosseno. Aqui, na trigonometria hiperbólica, acontece uma identidade semelhante. Isso é seno hiperbólico dividido por cosseno hiperbólico. Então, o seno hiperbólico de... Coloca assim, né? Odeio quando tem tantos parênteses envolvidos, mas vamos deixar assim mesmo. D de 0 a Z, né, dividido pelo cosseno hiperbólico de D, da distância de 0 a Z. Né? Beleza, e no que isso nos ajuda, né? É que na trigonometria hiperbólica, quando você tem, por exemplo, seno hiperbólico de um ângulo θ, né, isso é igual a E elevado a θ menos E elevado a menos θ dividido por 2. Né? Então, como eu falei, eu gostaria muito, né, que a gente tivesse mais tempo para poder explorar isso, porque realmente é bem interessante, mas... Enfim, a fórmula é essa, né? Dá para a gente aceitar por enquanto. Né? E o cosseno hiperbólico, por sua vez, ele pode ser dado como E elevado a θ somado com E elevado a menos θ dividido por 2. A diferença básica entre as duas é só esse sinal aqui do meio. Tá? Então, a tangente hiperbólica de θ vai ser seno sobre cosseno, né? Então esse 2 aqui do denominador desaparece. Aí vai ficar apenas E elevado a θ menos E elevado a menos θ dividido por E elevado a θ mais E elevado a menos θ. Tá? Então, por que eu fiz esse adendo aqui, né? Essa complementação? Porque é o que a gente vai aplicar aqui, né? O módulo de Z, desculpem,
simplesmente E elevado, no lugar do θ, coloca a distância entre 0 a z. Né? Então fica E elevado a distância de 0 a z, menos E elevado a menos a distância de 0 a z, e embaixo a mesma coisa. Vou nem copiar, né? Fica ruim. E elevado a distância de 0 a z, mais E elevado a menos a distância de 0 a z. Tá? Então, beleza. Isso aqui ainda pode ser simplificado da seguinte maneira. Se a gente pegar essa fórmula aqui do lado, né, e colocar... Deixa eu ver o que dá para fazer. Vou fazer assim, vou copiar essa aqui. Só colocando aqui de outra cor o detalhamento matemático que a gente vai prosseguir, tá? Para não confundir na hora, caso vocês forem revisar essa parte. Né? Lembrando que E elevado a menos θ nada mais é do que 1 sobre E elevado a θ. Tá? Então, fazendo essa substituição, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, vai ter E elevado a θ menos 1 sobre E elevado a θ. E aqui embaixo a mesma coisa com o sinal trocado ali. Fazendo o NMC, né, nessas duas somas de frações que aparecem aqui, a gente vai ter simplesmente o seguinte, ó, E elevado a θ vezes E elevado a θ fica E elevado a 2θ, né, menos 1. E embaixo E elevado a 2θ mais 1. Né? Essa é a diferença. Ou seja, isso aqui que a gente escreveu, né, com o módulo do número complexo z, pode ser ainda simplificado para o seguinte, para E elevado a 2 vezes a distância entre 0 e z, menos 1, dividido por E elevado a 2 vezes a distância entre 0 e z, mais 1. Tá? Então, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu tenho... Dá para passar esse termo multiplicando, né? Acho que dá para fazer assim. Ó. Módulo de z multiplicado por... Esse número que está dividindo passa multiplicando por outro lado. Mais 1. Isso vai ser igual a E elevado a 2 vezes a distância de 0 a z, menos 1. Tá? Então, tá quase acabando. É só uma formulação diferente que talvez possa ser útil em algum exercício ou outro. Então, é interessante apresentar. Tá, como vamos prosseguir? O que a gente quer no final é saber uma fórmula, né, para a distância de 0 a z. É esse termo aqui, que aparece nessa parte, que é o nosso objetivo isolar. Né, colocar de um lado da equação e todo o resto colocar do outro, para estabelecer uma igualdade. Né? Então, vamos ver, isso aqui multiplicando... Ó, acho que dá para fazer assim, ó. Módulo de z é elevado 2 0z mais módulo de z, né? Que eu fiz aqui a distributiva, certo? Aqui desse outro lado a gente pode pegar esse e elevado a 2 elevado a d de 0 a z negativo no primeiro membro, né? E deixar esse menos 1 ali mesmo, tá? Aí por que eu peguei esse aqui e coloquei desse lado, né? Porque aí a gente tem esses dois termos em comuns, ó. Então podemos colocá-los em evidência, né? Colocando em evidência, fica assim, ó, d de 0 a z vezes, aqui, ó, ao colocar em evidência vai sobrar o módulo de z e aqui vai sobrar o menos 1, né?
E esse módulo de z que aparece aqui somando, pode ir para o outro lado da equação subtraindo. Então, módulo de z... vai ter que ir subtraindo mesmo, é isso. Então fica menos 1 menos módulo de z. Vamos ver se dá para tirar algo daí, né? Para eu trabalhar com o número positivo desse lado, a gente pode fazer assim, ó, multiplicar tudo por menos 1 em ambos os lados da equação. Quando eu multiplico esse lado aqui por menos 1, o que vai acontecer? Esse menos 1 fica mais 1 e esse módulo de z fica menos módulo de z. Tá? Então eu posso reescrever isso assim, ó. Multiplicado por 1 menos módulo de z. E aqui fica tudo positivo, né? O 1 negativo vai ficar positivo e esse aqui vai ficar positivo também. Então temos isso, né? Beleza. Então, esse termo que está multiplicando, né, esse aqui, ó, pode passar para o outro lado dividindo. Agora aqui é só álgebra mesmo de nível fundamental, né? Vai ser igual a 1 mais o módulo de z dividido por 1 menos o módulo de z, né? E como que eu isolo agora o número distância entre 0 e z? Eu quero isolar esse termo na equação, sendo que ele está em uma exponencial, né? Então, para isso a gente vai aplicar a função inversa da exponencial, ou seja, a função logarítmica, né, de base natural. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui logaritmo natural, né, de e vezes 2 de 0 a z, né? Isso é igual ao logaritmo natural 1 mais módulo de z sobre 1 menos módulo de z, né? Logaritmo natural porque quando a gente coloca nessa notação, significa que a base dele é o número e. Tá? É só por isso que eu estou escolhendo esse logaritmo e não aquele log que a gente já conhece, né? Dá para escrever o logaritmo natural assim, ó, como log na base e. Tá? Só para ficar claro mesmo a escolha, né? Tem uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, ó, logaritmo de e elevado a x, a um número qualquer x, como a base é e, isso se resume ao seguinte: esse x que está na potência passa multiplicando e eu vou ter o logaritmo de e, né? Só que o logaritmo de e na base e é 1. Então isso aqui, ó, dá x vezes 1, que é x. Ok? Então por que eu estou explicando esse detalhamento? Porque o logaritmo de e elevado a 2 vezes a distância entre 0 e z é simplesmente 2 vezes a distância entre 0 e z, né? Porque esse termo aqui representa o meu x no exemplo que eu fiz, tá? Então isso dá o logaritmo de 1 mais o módulo de z sobre 1 menos o módulo de z, né? Por fim, como a gente quer isolar a distância entre 0 e z, esse 2 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo, né? Aí pronto, a gente já tem aí a fórmula, outra fórmula para cálculo da distância, né? Vou colocar aqui embaixo melhor. Distância entre 0 e z vai ser igual a 1 sobre 2 vezes logaritmo de 1 mais módulo de z sobre 1 menos o módulo de z, né? Dava para colocar de forma mais resumida, em vez de colocar esse meio aqui, você colocar uma raiz quadrada em tudo, né? Mas não precisa, deixa assim mesmo, né? Porque esse meio, quando multiplicado por um logaritmo, ele passa como o argumento, né? Não era tudo não, né? Na verdade, a raiz quadrada é aqui, ó, só para deixar claro, né? Ela entraria aí. Mas não precisa não, deixa assim mesmo. Meio multiplicado pelo logaritmo de 1 mais módulo de z sobre 1 menos o módulo de z. E aqui é uma outra formulação, né, para aquela fórmula da distância que a gente viu. A outra envolvia
o arco da tangente hiperbólica, né? E esse aqui só envolve o conceito mais comum de logaritmo. Ambos vão chegar exatamente no mesmo resultado. Beleza? Não sei se essa parte final aqui ficou muito clara, não sei como vocês estão aí com essa álgebra, né? Principalmente envolvendo logaritmos e tudo mais, mas dá para ver com calma depois e ver que não tem nenhum mistério aí por trás. Tá? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Professor, eu só queria saber só uma coisinha. Sim. É coisa boba. Quando o senhor fala tangente hiperbólica, ou cosseno, arco de cosseno hiperbólico, é só uma forma de dizer ou na função, quando a gente vai colocar tem, assim, que é uma tangente hiperbólica? Sim, tem diferenças, porque a trigonometria que... A diferença básica é a seguinte, ó, a trigonometria que vocês já conhecem, ela é desenvolvida no ciclo trigonométrico, né? Aí daqui você tira o conceito de seno e de tangente de um ângulo, né? Por exemplo, o seno vai ser esse comprimento aqui, né? E a tangente do ângulo, ou a tangente não, o cosseno do ângulo vai ser esse comprimento aqui, essa projeção sobre o ângulo, né? Então, a ideia básica é que é isso, é construído um ciclo trigonométrico. A trigonometria hiperbólica, ela não é construída no ciclo trigonométrico. Ela é construída na hipérbole, né? Então, você tem aqui, ó, essa hipérbole, para cá e para cá, né? E é daqui que a gente tira a noção, por exemplo, o seno de um ângulo θ, né? A gente vai tirar as noções daqui, né, de seno, cosseno e tudo. E pelo fato da curva ser diferente, isso vai fazer total diferença, né? Um exemplo, na trigonometria convencional, né, do ciclo trigonométrico, a identidade fundamental ela é dada por seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, né, é igual a 1, né? Na trigonometria hiperbólica, essa identidade fundamental muda. Ela vai ser seno hiperbólico ao quadrado de θ menos... Não, é errado. É o contrário. É cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos seno hiperbólico ao quadrado de θ, que é igual a 1. Né? Então, mudou a fórmula fundamental, todas as outras mudam. Entendeu? Então, por isso que há essa distinção desse H aqui, ó, dizendo quando é hiperbólico ou quando não é, né? Por causa dessa mudança algébrica mesmo, tá? Então, não é só uma maneira de dizer, é uma nova maneira de se construir as propriedades trigonométricas, ok? Não sei se respondi sua pergunta, mas é basicamente isso. Entendi, professor. Entendeu? Tá. Bom, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui, né? E acho que já deve ter aparecido para vocês a próxima lista de exercícios que trata desse assunto. Na próxima aula a gente completa com a parte lá da lista que fala sobre pontos médios, né? Pontos hiperbólicos médios. E esse é basicamente o conteúdo da lista, tá? Mas já dá para fazer alguma coisa lá com o que a gente viu nessa aula. Okay? Recomendo que tentem lá o quanto antes. E no caso de dúvida, estou à disposição lá pelo Telegram. Tá? Então, boa noite a todos. Até a próxima aula, então. Até mais. Boa noite.